Olá, muito boa tarde. Religiosas e religiosos que pertencem a institutos de vida consagrada vivem este fim de semana o seu jubileu em Portugal. A celebração acontece no Santuário de Fátima e a proposta que é feita a todos os participantes é o ponto de partida para o comentário à liturgia de domingo, que hoje pedimos ao Padre Adelino Ascenso, que é presidente da direção da Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal, e à irmã Alzira Ferreira, vogal desta direção da Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal. Muito boa tarde. Obrigado por estarem no programa Eclésia, onde, de facto, em cada sexta-feira nós comentamos a liturgia, mas partimos desta celebração jubilar, o Jubileu da Vida Consagrada. Padre Adelino, que sinal se quer dar com um encontro de religiosas, religiosos em Fátima? Será um número expressivo, mas o que significa esse número? Esperamos que seja, de facto, um número expressivo. Em primeiro lugar, novamente, boa tarde. E queremos que seja um sinal. Mas que sinal? Talvez eu diria um desafio. O desafio de que tenhamos consciência de sermos peregrinos e peregrinos da esperança. Precisamente neste... É o tema do jubileu, não é? É o tema do jubileu. Que somos peregrinos da esperança e que temos de sair do nosso interior, do nosso aconchego, ir a todas as periferias e partir em direção a lugares muitas vezes inóspitos. Isso penso que é o grande desafio que nos é colocado. E, naturalmente, um jubileu é sempre um tempo forte para nos ajudar a concentrarmos-nos nesse desafio. Eu passo a palavra à irmã, precisamente na sequência desta reflexão que o Padre Adelino fazia, mas que, enfim, poderá ser motivo até do vosso próprio diálogo, porque de que forma é que, de facto, se afirma a esperança neste exercício de sair de si e ir ao encontro dos outros? Antes de mais, boa tarde. E realmente este exercício é um grande desafio, como dizia o Padre Adelino, mas realmente tem que partir de nós. Tem que partir de nós para irmos ao encontro do outro. Sairmos um bocadinho da nossa comodidade para irmos e estarmos junto daqueles mais vulneráveis que precisam da vida consagrada no tempo de hoje e em Portugal hoje. Isso creio que exige desde logo que essa consciência da esperança seja uma realidade vivida por cada um. Evidentemente. Por cada uma, acho que tem que ser essa tem que ser o mote principal da nossa vida. Peregrinas de esperança, hoje e sempre, e em cada comunidade, em cada lugar onde nos encontramos. Adelino, falando de esperança, estamos a falar de otimismo ou mais do que isso? Ou menos do que isso? Estaremos a falar de muito mais do que isso. A esperança está ligada a uma certeza e à confiança. Portanto, a esperança tem toda essa envolvência. Não é um otimismo superficial. Não, é algo que pode também acarretar muitas dificuldades, pode acarretar muitos perigos, mas que está baseada, alicerçada, ancorada na confiança de que, e essa confiança que acaba por transformar-se em certeza. Por isso é que existe, por isso é que nos consideramos pessoas de fé, mesmo que seja uma fé muito periclitante. E que relação podemos estabelecer entre essa esperança como, de facto, uma certeza e uma confiança em algo que pode acontecer e a opção pela vida consagrada? Ora bem, a esperança não engana, diz São Paulo. A opção pela vida consagrada é algo que nós próprios não podemos explicar racionalmente, porque nos ultrapassa. Há sempre, nesta dimensão da esperança, ligada à confiança e à certeza, há sempre uma dimensão de mistério que nos ultrapassa. E a vida consagrada tem que estar também ancorada nesse mistério, porque senão tornamos-nos demasiado banais. E é ancorados nesse mistério que nós então tomamos esta decisão da vida consagrada. A vida consagrada que não é só os padres e as irmãs. Portanto, a consagração em si significa que nós entremos naquilo que é a essência do humano e é a nossa própria essência.
Portanto, que haja ali uma coordenação entre aquilo que se espera de nós e aquilo que é a nossa própria vocação. E viver a esperança significa ter a certeza de que é possível chegar a essa essência. Sim, ter a certeza que é possível chegar lá, mas sabendo que nunca se chegará. Isto parece uma contradição, mas é aquilo que eu costumo denominar como uma caminhada pelo deserto. O caminho de fé, o caminho vocacional, é sempre como que uma caminhada pelo deserto. Temos um ponto de referência, olhamos para lá do horizonte, caminhamos em direção a esse ponto de referência e quando estamos perto desse ponto de referência, aparece um outro ponto de referência mais longínquo. Nunca chegamos ao horizonte, porque o horizonte está sempre a afastar-se. Mas os nossos olhos têm que ser postos para além do horizonte. Irmã Alzira, e vivências como esta do jubileu que acontece este sábado em Fátima, que ajuda dão, que sentimento de caminhada conjunta também dão às religiosas e aos religiosos no ânimo para essa caminhada inacabada? Eu acho que é uma forma de nós juntas ou juntos, não é, vivermos esta caminhada. E o facto de nos congregarmos em Fátima para fazermos o nosso jubileu juntos, acho que isso é um sinal de grande esperança, não só para a vida consagrada, mas para a Igreja em Portugal. E, portanto, a vida consagrada é realmente um desafio que faz à sociedade atual, a não se esquecer do essencial. E que muitas vezes esse essencial, como dizia o Padre Adelino, está um bocadinho ofuscado, não é? Está um bocadinho nublado. E, portanto, este encontro da vida consagrada lança-nos este grande desafio de mostragem, de visibilidade para a Igreja e para a sociedade atual em Portugal. E acho que precisamos mesmo destes sinais, como dizia o Papa Francisco em Fátima, não é? O mundo precisa de sinais visíveis de esperança. E acho que isso é uma grande mais-valia. É esse sinal que vai acontecer neste sábado em Fátima. Exatamente. E que proposta é feita aos participantes? Então, o programa do Jubileu da Vida Consagrada inicia com a Eucaristia na Basílica da Santíssima Trindade, que será presidida pelo Sr. Dom Rui Valério, nosso patriarca. Depois teremos, após o almoço, a adoração ao Santíssimo, também no Paulo VI, e seguindo-se depois de uma reflexão com o Dom António Couto sobre o Jubileu. Depois dessa reflexão teremos então um momento cultural que nós intitulamos À Procura da Esperança. Quem vão ser os intervenientes? Alunos de um colégio em Leiria, do Colégio Nossa Senhora de Fátima, e também os irmãos e as irmãs mais novas que estão em formação. Portanto, os noviços vão estar também neste momento cultural. Terminando depois com a entrega de um símbolo para realmente nós termos em casa e que nos vai recordar este momento tão especial para a vida consagrada em Portugal. E este é um encontro que antecede um outro, o Encontro Nacional da Vida Consagrada, Padre Adelino, onde aí a proposta é de estudo, é de reflexão entre todos os religiosos de Portugal. Sim, o Encontro Nacional de Vida Consagrada, este é o 40º, é uma proposta que se faz à vida consagrada, aos consagrados, às consagradas, de formação permanente. E este ano o Encontro Nacional é intitulado Sinais de Esperança da Vida Consagrada, e desses sinais de esperança, isto começa precisamente no domingo, dia 2 de março, depois de amanhã, com conferências. Temos conferências de manhã e depois temos também à tarde, e à tarde temos também um painel. Na segunda-feira teremos duas conferências de manhã, o sinal da sinodalidade na vida consagrada por Cristina Inorres Sanz, que é membro da Assembleia Sinodal, estará connosco toda a manhã,
Depois, à tarde, teremos mais 2 conferências, um plenário, e, finalmente, na terça-feira, teremos mais 2 conferências e o encerramento às 12h30. Portanto, são 3 dias, praticamente 3 dias, intensos de formação permanente que se procura proporcionar aos consagrados e às consagradas. Nessa afirmação, acredito que de uma proposta de vida não só pessoal, para os próprios, mas de serviço à sociedade que os religiosos prestam a Portugal. Sim, sim. Claro que nós sabemos que os religiosos e as religiosas, portanto a vida consagrada em geral, presta muitos serviços à sociedade. Não me fica bem a mim falar nisso porque sou consagrado, mas nós não queremos fazer sobressair isso, porque isso muitas vezes é um trabalho que é bom que fique quase no anonimato, mas é bom conhecer. E no silêncio. É bom conhecer como exemplo. Sim. Mas o que nós queremos que aconteça, e por isso isso é que é a finalidade fundamental desta formação permanente, que repetimos todos os anos, que com programas diferentes. Mas a intenção é precisamente essa que dizia no início, de aceitarmos esse desafio de sairmos de nós próprios, irmos às periferias. Eu acredito muito numa igreja periférica. E acredito muito que a igreja, se não for às periferias, e não se transformar ela própria em periferia, sem se banalizar, sem perder a sua especificidade, mas se não entrar na lama da periferia, corre o risco de se tornar inoperante e anti-evangélica. Portanto, a igreja tem que correr este risco, avançar, muitas vezes saltar no escuro. E é isso que nós queremos estimular os consagrados e as consagradas a que façam, que saiam de si próprios. Saiamos de nós próprios. E por certo que este encontro nacional deixará pistas também para esse exercício permanente. Sem dúvida. Nós, neste programa, queremos também propor outras pistas que são de análise à liturgia de domingo. Vamos a esse exercício agora. Antes, vamos ouvir o Padre João Lourenço nessa referência semanal que aqui nos deixa sobre o tópico da esperança, que é o tópico do jubileu, precisamente a partir da liturgia deste domingo. São Lucas, como aliás é referido por tantos estudiosos e comentadores e passagens da Escritura, é um evangelista de grande sensibilidade. E neste sentido, temos hoje também mais um tema que dá uma dinâmica de comunhão à vivência da nossa esperança, neste dizer do Evangelho. Não podemos querer tirar o argueiro do olhar do outro se primeiro não tivermos nós um olhar límpido, se nós não tivermos primeiro tirado os argueiros que preenchem a nossa imaginação vivencial e muitas vezes a nossa prática. E por isso creio que esta dinâmica de relação, que não é apenas única e exclusiva neste texto, mas que é muito comum em São Lucas, como sabemos. São Lucas é um evangelista da relação permanente, é também uma base importante para a construção e para os objetivos da vivência da esperança cristã. Para a concretização e a consolidação da esperança, nós precisamos ter uma dinâmica de comunhão com os outros. E esta dinâmica da partilha do perdão e eu diria quase, da formação fraterna, o apoio, a compreensão, a misericórdia, é
são elementos fundamentais para nós darmos mais solidez à nossa experiência de vivência em esperança. Eu diria uma vivência esperançosa, que não olha para o outro como um lugar para dar receitas, mas como, olhando para o outro, acolhe em si próprio os desafios que a experiência e o exemplo dos outros em nós motivam. Creio que assim também construímos uma esperança mais fraterna, mais comunitária e mais, e isso é importante, conforme ao Evangelho. Uma proposta que emerge do texto do Evangelho que se escuta precisamente nas missas deste domingo, e nós, antes dessa análise que pedimos aos nossos convidados, vamos também escutar o texto que é lido nas missas de domingo. Naquele tempo disse Jesus aos discípulos a seguinte parábola: Poderá um cego guiar outro cego? Não caíram os dois numa cova? O discípulo não é superior ao mestre, mas todo o discípulo perfeito deverá ser como o seu mestre. Porque vês o argueiro que o teu irmão tem na vista e não reparas na trave que está na tua? Como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o argueiro que tens na vista, se tu não vês a trave que está na tua? Hipócrita, tira primeiro a trave da tua vista e então verás bem para tirar o argueiro da vista do teu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Cada árvore conhece-se pelo seu fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, nem se apanham uvas das sarças. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, da sua maldade tira o mal. Pois a boca fala do que transborda do coração. E pedia-vos então, Padre Adelino, irmã Alzira, o comentário a este texto. Confesso que quando estava a ouvir novamente este texto, estava-me a lembrar, Padre Adelino, que talvez a sabedoria oriental, nomeadamente do Japão a que está ligado, dê aqui muitas achegas a estas propostas que são feitas no texto do Evangelho. Eu, ao ler o Evangelho de hoje, pensei precisamente nisso. A sabedoria oriental, que às vezes com poucas palavras diz muito, enquanto nós muitas vezes com muitas palavras dizemos pouco ou quase nada. E mesmo a palavra é algo aqui muito importante neste Evangelho. Portanto, quando termina a boca, fala daquilo que transborda do coração. Isto é extraordinário. A palavra, a força da palavra. E isto, naturalmente, também tem algo que antecede a própria palavra dita, é a escuta. Nós já muitas vezes falamos na escuta. A necessidade da escuta para que a palavra possa ser profícua. De outra forma, serão palavras banais e que acabam por não serem sinal de salvação. Mas, sim, a espiritualidade oriental está aqui muito visível. E evocamos esta espiritualidade pela experiência do Padre Adelino no Japão, onde foi missionário durante muitos anos, numa espiritualidade mais ocidental. Irmã Alzira, creio que esta correção fraterna, ou este exercício da fraternidade, seguindo estas pistas, sim, eu acho que vão resultar, não é? Vão resultar. E, sobretudo, não só na escuta, mas também no olhar. O sabermos olhar o outro sem o julgar, sem o condenar. Como diz o Papa Francisco tantas vezes, não é? Temos que saber olhar o nosso irmão, a nossa irmã, sem o condenar, sem o julgar. E este Evangelho do dia da manhã fala-nos precisamente isso, não é? O saber olhar o outro, não olhando como um argueiro, mas sim olhando para a nossa trave, que às vezes nos impede de olhar o outro com a novidade de Deus. E isso acho que também nos ajuda a vivenciar este Evangelho. Também pensar e referir também a questão da boca, que fala da abundância do coração.
Isto realmente é verdade. Se nós não vivemos, não praticamos. E quem pratica, vive. Tem que praticar. Para poder praticar, tem que viver. Uma referência breve para Adelina ao texto da primeira leitura, do livro de Ben-Sirá. Que horizonte de sabedoria é colocado aí a partir desse livro? Não elogies ninguém antes de ele falar. Aí está novamente a palavra. Eu, ao ler esta passagem, lembrei-me de uma iluminura que eu tenho no meu gabinete, da parede do meu gabinete, de uma estatueta de um monge budista, um monge japonês, do século XIII, e da sua língua, ou ele tem a língua estendida e saem 7 imagens do Buda. Aliás, 6 imagens do Buda, que equivalem precisamente às 6 sílabas com as quais se escreve ou se diz, lá está a palavra, se diz em japonês Nanmu Amida Butsu, que significa algo que tem a ver com a salvação do próprio Buda. E então isto significa que as palavras dele são salvíficas. E quando eu estava a ler esta passagem do Ben-Sirá, lembrei-me precisamente desse monge. Nós temos que fazer um esforço para que as nossas palavras sejam salvíficas. Irmã Alzira, pedi-lhe a referência à segunda leitura, Carta aos Coríntios, é a centralidade de Cristo e da vida em Cristo, essencialmente, que se afirma? Exatamente. Aliás, a nossa vida só tem sentido porque Cristo nos redimiu, não é? E nos deu realmente a vitória pascal. E isto está bem saliente nesta leitura, não é? Onde está a morte, a tua vitória, não é? E Cristo realmente dá-nos essa salvação. E é com esta esperança que nós vivemos o nosso dia-a-dia, porque senão não teria sentido a nossa vida, não é? É essa a certeza maior, não é? Sim, sem dúvida. O nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Agradeço-vos ter estado aqui para Obrigada. estas pistas aos textos da liturgia e também para essa centralidade que é o Jubileu da Vida Consagrada que se assinala este sábado em Fátima pela religiosa e religiosos de Portugal. Muito obrigado. Muito obrigada. Felicidades para o vosso trabalho e a vossa consagração. Muito obrigada. Acompanhe, entretanto, a informação que publicamos em agência.eclesia.pt. Votos de uma ótima tarde, bom fim de semana. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.